Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os componentes da mesa na pessoa de Vossa Excelência e quero dizer que é uma alegria representar a nossa associação aqui no dia de hoje para tratar de um tema que eu gosto tanto. E não posso deixar de agradecer também por toda a recepção que a gente teve, tanto aqui como na Câmara, em todas as nossas contribuições para a reforma tributária, né? Considerando especificamente o PL 108, a gente teve mais de 30 contribuições, né, e até o momento cerca de 50% delas já foram incorporadas ao texto. Então, isso nos deixa com a sensação de que a gente está no caminho certo e nos dá também a oportunidade de endereçar agora questões que ainda não tinham sido debatidas de uma forma tão enfática, por terem sido aí ofuscadas de alguma forma por outras questões que eventualmente foram levadas com maior ênfase, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes, tá? Os pontos que são muito críticos na nossa visão e, se o tempo me permitir, endereçar questões que também são igualmente importantes, mas que, na ordem de prioridade que a gente definiu, acabaram ficando em segundo plano. A primeira coisa que eu quero endereçar aqui é revisitar a questão justamente da unificação do contencioso do IBS e da CBS, né? Essa premissa de simplificação é, de fato, a que está lá prevista na Emenda Constitucional 132, e nessa perspectiva, desde o início das discussões que a gente teve sobre o contencioso administrativo do IBS e da CBS, a posição do GETAF foi no sentido de defender um contencioso administrativo único, né? O doutor Assuso está aqui do meu lado e não vai me deixar mentir. Se eu bem me lembro, aquela mesa teve um consenso no sentido de que haveria a necessidade de ter um contencioso unificado, né? Então, senhor presidente, eu gostaria de insistir inicialmente nesse ponto para ter certeza de que nós estamos evoluindo no sentido da simplicidade, né? E na nossa visão isso não é o caso. Hoje, com o texto que está proposto, a gente tem o risco de ter fiscalizações cruzadas entre os entes federativos, né, que vão gerar autos de infração com padrões de multas que não necessariamente são os mesmos, né, e vão seguir contenciosos diferentes, que estão sujeitos a princípios diferentes, que estão sujeitos a recursos diferentes em cada estrutura, né? Então, isso vai gerar uma complexidade na nossa visão que é incompatível com aquilo que foi perquirido pela emenda constitucional. Como talvez essas assimetrias vão gerar ainda mais complexidade do sistema, e essa talvez seja a última oportunidade que a gente tem de dar um passo atrás e repensar se esse é realmente o sistema que a gente quer, a gente gostaria de insistir nesse ponto e pleitear mais uma vez que houvesse uma alteração no texto legislativo para que a gente tivesse um contencioso único. O segundo ponto que eu tenho para tratar diz respeito especificamente à multiplicidade das fiscalizações e autuações, né? A gente tem um dispositivo no texto que diz que o produto da arrecadação das multas das autuações vão ser de propriedade do ente federativo que proceder à fiscalização. Isso, na nossa interpretação, pode possibilitar que hajam fiscalizações espelho, que é o termo que eu vou usar aqui exemplificativamente, né? Com o intuito simplesmente de capturar o produto dessa arrecadação. Então, vamos imaginar que a Receita Federal inicia uma fiscalização contra um determinado contribuinte num determinado dia, e dentro daquele sistema informatizado de informação sobre o início e o encerramento da fiscalização que está previsto no texto, a partir do dia seguinte, outro ente federativo pode fazer um espelho dessa fiscalização simplesmente para capturar também o produto dessa arrecadação, sem saber necessariamente se o contribuinte está dentro de algum tipo de malha que poderia eventualmente suscitar algum indício de ilicitude, mas justamente com o objetivo de capturar o valor dessa penalidade. E isso, no nosso entendimento, poderia ser contornado de duas formas, essencialmente. A primeira, como proposto originalmente, se nós tivéssemos uma fiscalização unificada, ou, ainda uma segunda hipótese, se houvesse, dentro do texto, uma determinação e não uma faculdade de haver a delegação da competência para fiscalização entre os entes federativos, né? O termo que o projeto de lei usa é poderá, né, fazer a delegação recíproca da fiscalização. E, nesse sentido, nossa interpretação é de que o termo ideal para esse projeto de lei seria deverá. A gente criaria uma regra de competência, uma regra de prevenção do auditor que primeiro chegar para fazer essa fiscalização. E se, ao cabo dessa fiscalização, for gerado um auto de infração, isso poderia ser aproveitado tanto para o IBS como para a CBS, ou seja, seriam dois autos de infração com a mesma matéria tributável que foi identificada ali pelo auditor fiscal. O terceiro ponto diz respeito à questão das multas nas autuações do IBS e da CBS, né? A gente identificou que existe o potencial de superação
em valor de multa de 100%, que é o valor do próprio tributo, né? No PL 68, existe um regime especial de fiscalização, tal do REF, né, que permite que a fiscalização imponha ao contribuinte que está sujeito a esse REF uma multa duplicada, ou seja, 75 vezes 2, que é um percentual que supera o que já foi definido como STF como parâmetro e que foi, aqui nessa casa mesmo, na Lei 14.689 do final do ano passado, a Lei do CARF, estabelecido como teto para a imposição de multa na esfera federal. Então, nesse ponto, a gente pleiteia que haja justamente um espelhamento do que acontece na via federal, que a gente tem um aprimoramento desse regime especial de fiscalização, porque, de fato, especificamente o inciso 5º, né, do rol de hipóteses que permite a imposição desse regime especial, ele é demasiadamente longo e ele considera que são infrações reiteradas justamente um auto de infração em períodos subsequentes, né? Então, qualquer contribuinte grande que tenha um auto de infração de 2 períodos e o período de apuração é mensal, ele potencialmente está dentro do REF e já está sujeito à imposição de multa de 150%, trazendo mais complexidade, porque justamente vai provocar uma reação dos contribuintes que tiverem essa imposição, alegando justamente o presidente do STF e utilizando como reforço argumentativo a própria questão da lei federal. Eu tinha trazido também um outro tema que o colega vai tratar na sequência, então eu vou aproveitar para tratar de outros pontos que eu tinha me programado para, se o tempo permitisse. E aí, muito rapidamente, presidente, para ficar dentro do tempo, eu gostaria de chamar a atenção, já dentro da marcha processual, para 2 situações que a gente avalia como críticas. Nesse contexto, a gente entende que tem 2 situações muito específicas que mereceriam ou a extinção do processo de plano ou, no mínimo, a paralisação. A extinção, a gente enxerga que seria cabível quando, por exemplo, você tem uma decisão judicial, uma decisão administrativa, na primeira instância, que aplica um precedente judicial que é vinculante, né? A gente tem lá, no texto que foi proposto, um rol de hipótese que dispensa o recurso de ofício, ou seja, aquele reexame na segunda instância de uma decisão que foi favorável ao contribuinte na primeira instância. Só que, partindo do racional que inspira esse próprio artigo, e talvez eu me arrisco a dizer que esse é o melhor artigo que a gente tem, é um artigo muito bem construído dentro do texto do contencioso, que, para ele ficar perfeito, ele caberia a inclusão de um inciso para dispensar esse recurso, na hipótese de a decisão ter aplicado justamente um precedente vinculante, porque justamente, diante dessa vinculação, a decisão de segunda instância tem que ser rigorosamente idêntica, né? Então, na nossa visão, não faz sentido, não tem interesse processual nesse recurso. E a questão da paralisação seria, na nossa interpretação, na mesma lógica do sistema de precedentes vinculantes, quando há afetação de um processo pelo STJ ou pelo STF, que o processo administrativo seja paralisado e, uma vez definido o conceito, a gente aplique isso também dentro do contencioso administrativo para prevenir, inclusive, que, no caso de a decisão ser favorável ao contribuinte, se ele já está discutindo na via judicial, os entes federativos sejam condenados em verbas sucumbenciais e, eventualmente, até no ressarcimento dos custos de garantia. E aí, para terminar, presidente, muito rapidamente, a gente entende, essencialmente, que o recurso de agravo é um recurso essencial dentro do contencioso administrativo, que deve estar previsto dentro do texto legal e não simplesmente nos regimentos internos dos tribunais. A gente teve uma experiência no CARF com esse assunto, porque a legislação do CARF era muito antiga, da década de 70. E o recurso de agravo estava previsto exclusivamente dentro do regimento interno do tribunal. Como o regimento é aprovado por uma portaria, um ato administrativo pode tirar ou recolocar esse instrumento dentro do ordenamento jurídico. E isso é muito ruim. Só que, na esfera federal, isso foi resolvido aqui no próprio Senado, dentro da Comissão de Juristas do Senado. O senador Efraim acolheu, né, a nossa sugestão no sentido de incorporar o recurso de agravo dentro da lei do processo administrativo para justamente solucionar essa questão. E aí, para finalizar, a gente entende também que o expediente de uniformização das decisões conflitantes entre o IBS e a CBS deveria ter uma natureza de recurso. Por quê? Porque o contribuinte é o maior interessado em ter a uniformização das decisões, né, que são, de alguma forma, incompatíveis entre si. E, ao mesmo tempo em que você tem o expediente de uniformização,
deveria ser assegurado ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto justamente não vem essa uniformização para definir se o tributo é devido ou não, né? E aí, em último caso aqui, a gente tem também a questão dos embargos de declaração, ou pedido de retificação de julgado, que é o termo técnico que o PL usa, né? Que a gente entende que deveria haver uma ampliação dos legitimados para opor esse recurso, porque hoje ele está disponível simplesmente para o contribuinte e para a Fazenda. Só que muitas vezes a própria autoridade preparadora, a unidade lá na origem, não tem condição de fazer a execução da decisão de uma forma adequada por conta de vícios naturais do processo, que podem ser omissão, pode ser contradição, pode ser uma obscuridade. Então, se a gente espelhar a regra que tem hoje no CARF, que a gente entende que é mais próxima do ideal, para o IBS também, a gente vai ter uma oportunidade de ter um contencioso mais célere, mais lógico e mais transparente, em compatibilidade com o que foi definido pela emenda constitucional. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente.